Olá, turma. Tudo bem? Todos tranquilos por aí? Espero que sim. Todos estejam bem aí. Bem-vindos à nossa primeira atividade assíncrona, não é? Aí vamos dar sequência à aula de número 7. Começamos aí um pouco antes do nascimento da minha filhinha. E aproveitar que ela está dormindo agora, né? Ela tá deixando a gente dormir um pouquinho. Para estar gravando aqui uma atividade para vocês aí, para a gente dar continuidade na disciplina. Ok? Então vamos lá. Só relembrando onde a gente parou, né? A gente está estudando aí capacitores, ok? E o capacitor é aquele dispositivo que faz a função no circuito eletrônico de armazenar energia, né? Ele armazena carga e armazena energia. Lembrando aí que um capacitor é formado por duas placas, né? Uma positiva e outra negativa, e ele sustenta um campo elétrico entre as placas, ok? A gente viu aí na aula passada como é que calculava a capacitância, que é a medida relacionada com a quantidade de carga que esse capacitor pode armazenar, e vimos também, né, que essa capacitância depende tanto da geometria do meu capacitor, se ele é geometria de placas paralelas, se ele é de geometria cilíndrica, se ele é de geometria esférica, então depende apenas dos parâmetros geométricos. E a gente viu também como calcular a energia potencial elétrica armazenada, né, dependendo aí da própria capacitância e dependendo da diferença de potencial em que esse capacitor está colocado, né, no circuito, qual é a diferença de potencial na bateria. Agora a gente vai ver, né, já começando aí com a parte nova, como é que funciona um circuito com vários capacitores, que é o que a gente chama de associação de capacitores. Então, o que acontece? Quando eu tenho vários capacitores no circuito, em vez de eu estar fazendo uma análise para cada um deles em separado, a gente pode fazer uma simplificação do circuito e encontrar o que chamamos aí de capacitor equivalente. Esse capacitor equivalente, ele substitui todos os capacitores do circuito, né? Logicamente que depende da complexidade do circuito, mas de uma maneira geral, essa é a função aí do nosso capacitor equivalente. E a gente pode ter aí dois cenários, né? O primeiro cenário é para quando eu tenho capacitores em paralelo e o segundo cenário é para quando eu tenho capacitores em série. Para capacitores em paralelo, o meu capacitor equivalente é basicamente a somatória das capacitâncias. Aqui eu tenho aqui, ó, por exemplo, três capacitores, capacitor C3, capacitor C2 e capacitor C1, né? A minha capacitância equivalente é a soma de todos eles, né? Seria aqui CEQ, né? Esse subscrito aqui de equivalente. Já para quando eu tenho capacitores em série, ok? Aí a minha capacitância ela muda um pouquinho de forma. Então, eu preciso considerar o inverso da capacitância equivalente como sendo o inverso da somatória das capacitâncias de cada capacitor. Então, você tem aqui, ó, capacitor C1, capacitor C2, capacitor C3 em série, né? E a minha capacitância equivalente, o inverso dela é a somatória dos inversos. A gente vai ver agora em detalhes, né? Aí as duas formas de encontrar um capacitor equivalente. Beleza? Vamos lá, então. Então, primeiro a capacitância em série, né? O que está acontecendo? Eu tenho duas propriedades aí para a parte de capacitâncias em série. A primeira propriedade é que a minha diferença de potencial ela é a mesma para todos os capacitores. Né? Como assim a mesma diferença de potencial? Bom, se você analisar, ó, olha só, eu tenho aqui os dois capacitores C1 e um capacitor C2 aqui. Ambos aqui, ó, a parte positiva deles, né, ó, não tá os maisinhos aqui, ok? Ambas estão ligadas nesse ponto aqui, ó, que eu vou pintar em azul aqui, ó. Olha só. Esses dois pontos, né, eles estão ligados nesse terminal A. E as placas de baixo, que são as placas negativas, né, tanto esse pontinho aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho, quanto esse pontinho que eu estou pintando em vermelho, elas estão ligadas nesse terminal B, certo? Ou seja, a diferença de potencial que o capacitor C1 está submetido é o A e o B. E a diferença de potencial que o capacitor 2 está submetido também é o ponto A e o ponto B, porque eles estão no mesmo potencial, no mesmo ponto de conexão,
certo? É o que a gente chama aí de ponto de nó, né? Esse ponto de nó, ele liga 3 ramos do meu circuito, ok? Ou seja, a placa positiva do capacitor C1 e a placa positiva do capacitor C2 estão ligados no ponto A, e a placa negativa do capacitor C1 e a placa negativa do capacitor C2 estão ligados no ponto B. Então, eu posso dizer que eles estão no mesmo potencial. O DDP-V é a mesma para todos eles. E a outra propriedade é que a carga total aí do meu capacitor, né, equivalente, é a soma de todas as cargas armazenadas. Ok? Então, essas são as minhas duas propriedades aí para estar lidando com os capacitores. A partir dessa segunda propriedade, certo? A gente tem aqui que a carga total, então, é Q1 mais Q2, certo? Da definição de capacitância, né? A gente tinha aí que capacitância era dada por carga sobre a diferença de potencial. Então, posso escrever que a minha carga, ela é C vezes V. Beleza? Então, ó, o Q1 fica sendo C1V. Logicamente, estou usando só o termo V aqui, porque o potencial é o mesmo. E o Q2 é C2 vezes V. Certo? Novamente, aí, o V do mesmo potencial. Sendo assim, na hora que eu somo, né, Q1 mais Q2, o que vai acontecer? Eu vou ter essa relaçãozinha aqui, ó. Vou tentar fazer aqui embaixo. Ok? Deixa eu fazer aqui. Vou apagar aqui, ó. Vou usar esse espacinho branco aqui para fazer essa continha de demonstração para vocês. Então, as minhas cargas vão ser aqui, né, ó. Vou estar somando Q1 com Q2. Então, eu vou ter carga total aqui, ó, usar essa expressão. Ó. Q1, Q igual a Q1 mais Q2, poderia ser 3, 4, 5, dependendo do número de capacitores. Então, a gente vai ter aqui, ó, Q é igual a Q1 mais Q2. Isso aqui eu abro na relação aqui, ó, substituindo C equivalente vezes V, que é a minha carga total, né, é igual a C1 vezes V, mais C2 vezes V, né, onde C1 vezes V é minha carga Q1 e C2 vezes V é a carga Q2. Cortando os potenciais, já que eles são os mesmos, né, ó, cancelo os V's aqui, ó, V aqui cancelou com V ali, e aí eu chego que a capacitância equivalente é igual a C1 mais C2. Ou seja, a gente tem aí essa somatória, né? Então, minha capacitância equivalente é a soma dos capacitores para quando eu tenho aí a nossa capacitância equivalente para série. Tudo bem? Certo? Então, isso aí é para quando temos capacitores em série. Vamos agora ver os paralelos. Na verdade, esse aqui é em paralelo, desculpa, gente. Tá? Aqui é a minha capacitância em paralelo. Ó, a soma é para quando é paralelo. Agora é em série, beleza? Então, quais são as propriedades para capacitância em série agora? Então, a minha carga Q armazenada é a mesma para todos os capacitores, são todos possuem a mesma carga, e a soma das diferenças de potencial é igual à diferença de potencial total, né? Agora, basicamente, eu estou invertendo as propriedades aí do que eu tinha antes em paralelo, ok? Então, basicamente, ó, você tem aqui, ó, capacitor C1 em série com o capacitor C2, né? Note agora que os pontos de placa positiva, que são os vermelhinhos aqui, né? Eles não estão ligados no mesmo ponto, né? Então, essa placa aqui, ó, ela não está ligada no ponto A, ela está ligada nesse ponto C. Essa placa está ligada no ponto A. A placa de baixo está ligada no C, certo? E a placa do capacitor C2, a placa negativa, ela está ligada no ponto B. Então, eu não tenho o mesmo potencial para os capacitores, ok? Então, a somatória das diferenças de potencial é, sim, igual, né, à minha potencial total, né? Então, o potencial total, que é VAB, aqui, que é o do ponto A até o ponto B, é igual ao potencial VCB, que é o potencial de baixo do capacitor C2, e mais o potencial VAC, que é a do potencial do capacitor C1, ok? Então, o que acontece aqui, ó? Os capacitores, eles são carregados por uma reação em cadeia. Por quê? Porque esse potencial aqui, que estaria ligado na placa positiva, né, ele puxa as cargas negativas aqui, deixando essa placa carregada negativamente, positivamente, desculpa. E a placa negativa, aqui embaixo, ela puxa
as cargas positivas, né, pelo efeito de atração de cargas aí, de atração coulombiana, deixando a placa carregada negativamente. E aí eu induzo uma carga positiva aqui na placa do capacitor C1 e uma carga negativa do capacitor C2. E aí as outras placas, elas se carregam aí, né, por reação em cadeia, né, por deslocamento de cargas que já existem nas próprias placas, certo? E aí a gente tem essa relaçãozinha aqui, né, é como se eu substituísse um único capacitor, ok? De mesma carga, né, aqui é mais Q menos Q, mais Q menos Q, e o equivalente é mais Q menos Q. Então, se eu faço essa continha aqui, ó, VAC, VCB igual a VAB, certo? Eu vou ter aqui que o potencial do capacitor C1, né, ele é aqui carga sobre capacitância, né, que é o meu potencial, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Basicamente eu vou estar somando, né? Então o VAB seria minha capacitância equivalente, né? Então eu vou ter aqui, ó, carga sobre C equivalente é igual. O VCB é o do capacitor C2, então vai ser carga sobre C2 mais a do capacitor 1 VAC, né? Carga sobre capacitância C1. Como as cargas são iguais, certo? Eu posso estar cancelando elas aqui, ó. Cancela essa carga, cancelo aqui, e aí eu vou ter que o inverso da capacitância equivalente é igual ao inverso da soma dos capacitores, que é justamente essa relação aqui, certo? Para quando eu tenho aí a associação de capacitores em série. Beleza? Então, é basicamente a aplicação de formulinha. Tranquilo, gente? Vamos fazer um exercício para fixar esse conteúdo aí? Bora lá. Então, ó, imagine aqui, ó, que eu tenho esse circuitozinho, né? Aí na parte de baixo aqui, ó. Eu tenho 3 capacitores aqui, ó, chamados de C1, C2 e C3. Então, ele quer saber qual é a capacitância equivalente da combinação dos capacitores abaixo, ok? Aonde é aplicada uma diferença de potencial V. Ele está me dando a capacitância de cada um dos capacitores. Então, o capacitor C1, que está aqui, que eu circulei em preto, ele vale 12 microfarads. O capacitor C2, que está aqui em vermelho, vai valer 5,3 microfarads. E o capacitor C3, que está em azul, está valendo 4,5 microfarads. Essa diferença de potencial aplicada aos terminais da entrada, a V, né, é 12,5 volts. Quanto vale a carga do capacitor C1? Ok? Beleza? Então, duas coisinhas que ele quer saber aí. Primeiro, a capacitância equivalente, né? Quanto vale o meu C equivalente? E quanto vale a carga do capacitor C1? Né? São os itens A e B aí. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente aí, né? Então, aqui estão os meus 3 capacitores, certo? O capacitor C1, 12 microfarads, capacitor C2, 5,3 microfarads e capacitor C3, 4,5 microfarads. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é reduzir o circuito, né? Lembrando aí que a gente tenta sempre estar encontrando um capacitor equivalente, fazendo uma redução do circuito. Sendo assim, ó, você consegue ver aqui, ó, que C1 e C2, eles estão em paralelo, né? Então, eu posso fazer um equivalente entre C1 e C2 e encontrar um C12, que é o que eu estou circulando em verde aqui. Então, esses dois em paralelo são reduzidos a um único só, né? E aí, quando eu tenho em paralelo, né, basicamente eu estou somando as capacitâncias. Então, C12, que é o equivalente entre 1 e 2, C1 mais C2, 12 microfarads mais 5,3 microfarads me dá 17,3 microfarads, que é esse equivalente aqui, ó, C12. E aí o que acontece agora? Esse C12 está em série com o meu capacitor C3. Então eu faço novamente uma redução aí do meu circuito para encontrar um equivalente entre o C12, que já era o equivalente dos outros dois em paralelo, com o C3 agora, que é o capacitor que me sobrou. Então, como eles estão em série, eu vou usar aquela formulinha, certo? A soma dos inversos aqui é igual ao inverso da minha capacitância equivalente. Sendo assim, 1 sobre C123, que é o equivalente 1, 2, 3, né, dos 3 capacitores, é 1 sobre C12, que já era o meu equivalente antigo aí
para os capacitores em paralelo, mais 1 sobre C3, que é o capacitor que sobrou. Fazendo essa continha, ó, 1 sobre 17,3 microfarads mais 1 sobre 4,5 microfarads, eu vou encontrar que o meu capacitância 1 sobre ela, né, vale 0,28 microfarads. Aí eu preciso fazer o inverso, né, desse valor aqui. Então, invertendo esse valor, né, fazendo essa análise, 1 sobre 0,28 microfarads me dá 7,57 microfarads. E esse aqui é o meu capacitor equivalente dos 3 no circuito. Então, eu já tenho a resposta do meu item A, que era encontrar a capacitância equivalente do circuito. Beleza? Não é Covid não, gente. Só engasguei com a água aqui. Relaxa. Vamos lá. Agora, o item B. Né? O item B, ele está pedindo aí qual é a carga do capacitor C1. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou lembrar de algumas propriedades aí da minha capacitância, tá? Bom, o que eu faço agora? Eu vou trabalhar no sentido oposto, né? Então, eu fiz um caminho que era a ida, né? Eu tinha 3 capacitores, eu fui reduzindo o circuito. E agora eu faço um caminho inverso, aonde eu vou tornando o circuito complexo de novo, certo? Então, basicamente, a gente tinha o seguinte: a minha diferença de potencial que foi dado no enunciado, o V, era 12,5 volts, e eu tenho o capacitor equivalente, né, que foi encontrado aí no item A, 3,57 microfarads. Bom, a partir disso, eu posso usar a expressãozinha aí, né, QCV, ok? Para encontrar a carga que está armazenada nesse capacitor equivalente, uma vez que ele está ligado aí na diferença de potencial, que é a mesma da minha bateria, certo? Então, ó, o potencial é o mesmo potencial, eu chamei aqui de V123, que é o potencial do capacitor equivalente 123. Então, fazendo essa análise, ó, carga 123, potencial 123, capacitância equivalente 123, tenho 3,57 microfarads vezes 12,5 volts, vou encontrar que a carga é 44,6 microcoulombs, né? Então, essa é a minha carga aqui total, beleza? Do capacitor equivalente. E aí, o que eu tenho? Esse capacitor equivalente, ele foi obtido de 2 capacitores em série, né? Lembrando aí nosso último passo que eu fiz aí no slide passado, ele foi obtido de 2 capacitores em série, ou seja, a minha carga Q3, ela é igual à carga do Q12, que era o equivalente dos 2 que estavam em paralelos de primeira antimão, que é igual à carga total Q123, que é 44,6 microcoulombs. Então, usando a propriedade, né, de que capacitores em série têm o mesmo valor de carga, né, eu posso estar fazendo aí essa relação para cada um dos capacitores. Então, para o capacitor C3, eu vou ter Q3, que é igual a 44,6 microfarads. Como eu conheço a capacitância em C3 já, né, então Q3 dividido por era 4,5, né, microfarads, eu vou ter aí 9,92 volts. Esse é o meu potencial nesse capacitor aqui, ó, só no V3. Né, que é esse carinha aqui, ó, 9,92 volts. E já para o capacitor que estava aqui, que era o meu C12, que era o equivalente dos 2 que estavam em série, né, eu vou ter que a carga 1,2 continua sendo a mesma carga total, 44,6 microcoulombs, e o meu potencial, né, é basicamente uma diferença, né, porque eu tenho aí, poderia estar usando a capacitância equivalente para fazer a conta também, né, mas se eu fazer uma subtração de potenciais, né, ó, porque esse potencial aqui, que é o meu V12, mais o potencial do V3, ele tem que ser igual ao meu potencial de cá, né? Porque tudo que eu tenho do lado direito, eu tenho que ter do lado esquerdo aí na minha conservação de carga. Lembrando que a carga aí é sempre conservada. Sendo assim, né, eu posso fazer essa análise de subtração. V12 é igual a V123 menos V3, que me dá 2,58 volts para esse lado de cá, certo? Se você pegar aqui, ó, 2,58 mais 9,92, vai me dar os 12,5 aqui, né? Ou seja, o potencial que eu tenho de um lado é o mesmo que está do outro lado. Beleza? Sendo assim, a gente parte para a última etapa, né? Aí eu volto o meu circuito, né? Esse capacitor aqui, C12, que estava equivalente entre os dois em série, eu volto ele aqui para os dois em paralelo, ok? C1 e C2. Então, novamente, né? C1 e C12 estão em paralelo,
eles vão possuir a minha mesma DDP, né? Que é a propriedade aí de capacitores em paralelo. Assim, o potencial em V1 é igual ao potencial V12, que é igual ao potencial V2, certo? Então, se eu pegar para o meu capacitor C1, a carga em C1 é o capacitor C1 vezes o potencial V1. Então, 12 microfarads, que já era dado, vezes 2,58. Então, eu já achei a carga aí, ó, 31 microcoulombs, que é a carga do capacitor Q1. Só fazendo para o Q2, né, também, para não perder a etapa aí, ó. Então, o Q2 é C2 vezes V2, que vai me dar 5,3 microfarads, que já era a capacitância em C2, vezes o mesmo potencial, né? Ó, note aqui que tanto V1 quanto V2, circulados em verde aqui, ó, eles têm o mesmo potencial, porque eles estão em paralelo. Assim, Q2 fica 13,7 microcoulombs, certo? Sendo assim, a gente encontrou a carga em cada um dos capacitores e encontrou também o potencial em cada um dos capacitores, além da capacitância equivalente também, que já tinha sido calculado. Assim, ó, olha só o que a gente tem. Eu tinha a minha carga Q3, né, ó, 44,6 microcoulombs. A carga Q1 eu achei aqui, ó, 31 microcoulombs. E a carga Q2 eu tinha achado também 13,7 microcoulombs. Os potenciais, ó, V1, 2,58 volts, V2, 2,58 volts, né, uma vez aí que eles estão em paralelo, é o mesmo potencial. E o potencial V3, 9,92. Se você olhar também aqui para as duas cargas, ok, ó, 31 microcoulombs mais 13,7 microcoulombs vai me dar aqui aproximadamente esse 44,6 microcoulombs, que é a mesma carga, né, para quando eu faço um equivalente ali dos dois em série. Então, a minha carga total, certo? Seria aí, né, considerando todo o circuito, 89,3 microcoulombs, a capacitância equivalente 3,57 microfarads, e o potencial, né, total aí seria 25 volts, seria o potencial da bateria, que é o que está aqui do lado esquerdo, mais o potencial aqui dos capacitores do lado direito, que é o mesmo, né? 12,5 mais 12,5 me dá 25. Belezinha? Tranquilo? Então é isso. A gente fez aí essa análise de capacitância e para circuitos, né? Capacitores em série e capacitores em paralelo. Vamos agora ver uma propriedade um pouquinho diferente de capacitores, que é chamado de dielétrico. O que é um dielétrico? Então, geralmente, quando eu faço o desenho do capacitor, né, ó, aqui está uma placa positiva, aqui está uma placa negativa, está aqui o meu campo elétrico sendo colocado na parte entre eles, né, ó, sustentando aí o campo elétrico entre as placas. E geralmente eu penso que o espaço entre as placas ele está vazio, né? Ou é ar, ou é vácuo, ou tá meio que vazio, né? Só que eu posso colocar alguma coisa aqui dentro, certo? Eu posso estar preenchendo essa região aqui onde está o campo elétrico com algum tipo de material, certo? Geralmente esse material ele é chamado de dielétrico, ok? É um material isolante colocado dentro aqui do capacitor, né? Pode ser um plástico, pode ser um óleo mineral, etc, ok? E aí, o que acontece? A minha capacitância, ela vai ser multiplicada por um fator numérico kappa, certo? Esse kappa eu chamo de constante dielétrica, né? Que é uma constante que depende do material, certo? Então, aqui, ó, o meu dielétrico é uma placa, né? Aqui, tipo uma pasta plástica ou algum outro tipo de material que está entre as placas do meu capacitor. Beleza? Então, aqui, ó, nessa tabelinha, eu tenho alguns valores, né, de capa, certo? Na lista aí de exercícios para vocês, tem alguns exercícios para usar o dielétrico, né? Então, aqui, ó, o ar. Você pode ver que o ar, ele tem aí, ó, é quase 1, né? 1,00054. Quando você vai aumentando aqui, ó, por exemplo, o etanol, 25, constante dielétrico, né? Titanato de estrôncio. Nossa senhora, como é que escreve isso? 310 é a minha constante elétrica. Se eu usar aqui porcelana, 6,5, né? Então, eu tenho aí cada material
possui a sua própria constante dielétrica, que é dada aí pela essa letra grega kappa, né? Então aqui, ó, é um K com as perninhas um pouquinho mais curvadas, né? Que a gente chama de kappa. Ok? É a minha constante dielétrica. Como é que funciona, então, essa constante, né? Como é que eu uso ela nas nossas contas? Basicamente, né, a gente tem o seguinte aqui. Numa região preenchida pelo material dielétrico, ok? De constante kappa, a permissividade elétrica do vácuo, que é o nosso ε0, deve ser substituída por kappa ε0. Então, em todas as contas que a gente estava fazendo até agora, né? Se eu não tiver o dielétrico, eu uso apenas o ε0. Se eu tiver o dielétrico, eu vou ter um kappa ε0. Ok? Então, se a gente pegar a expressão do campo elétrico, 1 sobre 4π ε0, carga sobre distância ao quadrado. Aonde tinha um ε0, e vai entrar agora um kappa ε0. Na nossa lei de Gauss, eu tinha aqui integral de superfície fechada e escalar dA, carga envolvida pela superfície sobre ε0. Mas agora eu vou ter um kappa ε0, né? Então, sempre quando eu tiver o dielétrico envolvido na jogada, eu vou ter aí um kappa ε0 no lugar do ε0, certo? E ele tem a função de diminuir o campo elétrico, né? Uma vez que ele está aqui no denominador da minha função, ele vai estar sempre diminuindo o valor do campo elétrico, né? Ó, se você olhar aqui, ó, a medida de tensão, né, de duas placas aqui no vácuo e duas placas com dielétrico, né? Ó, você vê que o ponteirinho aqui, certo? Reduz a diferença de potencial e, consequentemente, reduz também o campo elétrico. Beleza? Ok? E o que acontece com esse dielétrico do ponto de vista qualitativo, né? Aí, vamos entender aí o que acontece com ele, certo? Então, olha só. Existem na natureza moléculas polares e moléculas apolares. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Mas, por exemplo, aqui, o que é uma molécula polar, né? Você pegar a molécula da água, né? O nosso H2O, né? Todo mundo tem que saber a molécula da água aí, ó. Ok? Ok, tá compreendido? Então, tenho aqui, ó, um momento de dipolo, certo? Na direção aqui da molécula polarizada. Então, isso aqui é uma molécula polar, certo? Já a molécula apolar, ela não possui aí nenhum momento de dipolo intrínseco. E aí o que acontece? Nessa molécula polar, certo? Elas possuem orientações. Lembrando que o dipolo vai sempre do menos para o mais, né? Ó, momento de dipolo aqui, momento de dipolo aqui. Né? Cada moléculazinha aqui possui o seu momento de dipolo. Então, quando elas estão aí voando a esmo, né, aí em algum meio que elas estão vagando, cada uma possui um momento de dipolo específico orientado. Se elas, por um acaso, forem submetidas a um campo elétrico, existe uma tendência de alinhamento com o campo, ok? Então, ó, olha só os dipolos agora, todos eles aqui, ó, na tendência, né, de se alinhar com o meu campo elétrico, sempre indo aí do menos para o mais. E para moléculas apolares, né, que são aí, em princípio, neutras, ok? Elas não possuem dipolo elétrico, tá? Só que o que acontece? Quando eu submeto elas a um campo elétrico, a molécula é alongada, né? Então, a princípio, ela estava aqui, ó, bonitinha, né, com carga neutra, né? Vamos dizer assim, carga, entre aspas, neutra, né? Mas quando ela é submetida ao campo elétrico, a gente sabe que o campo elétrico ele vai sempre do positivo do menos para o mais, né? Então ele tende aí do mais para o menos, ele sai da molécula positiva e vai para a molécula negativa. Então ele tende a alongar a molécula, né? Fazendo com que a parte positiva da molécula, né, se desloque para onde está a linha do campo elétrico apontando e a parte negativa se desloque para onde a linha do campo elétrico está do outro lado. Então, ele faz esse ligeiro alongamento, né? Tornando ela polar. Então, eu posso polarizar uma molécula que, a princípio, não era polarizada a partir de um campo elétrico aplicado. Essa é a ideia aí que a gente tem. Com isso, certo? Olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Imagina, então, né, que eu tenho aqui as minhas moléculazinhas, né, ó, todas elas aqui, cada uma apolar, né? Quando eu introduzo o campo elétrico, elas são alongadas, né, onde cada uma aí cria um campo,
certo? É o momento de dipolo. Então, o meu E0 era o meu campo original, ok? Só que, como elas são alongadas, né, cada uma agora gera um campo elétrico de dipolo, campo elétrico induzido, né? Então, eu tenho um famoso Ezinho aqui, ó, vou chamar de E'inha, ou E do dipolo, de cada molécula apontando no sentido oposto. Certo? Ó, esse aqui é o meu E do dipolo, os azuis são os momentos de dipolo. Ok? E aí o que acontece? Se eu faço uma análise líquida, né, ó, eu tinha meu vetor total E0, que era o campo total. Aí eu tenho o campo induzido E', que eram os campos do dipolo. O que sobra para mim é esse campo E. Né? Então, quando eu coloco em um tipo de material, né, isso aqui é o meu material, é o meio que está envolvido, né? Tudo isso aqui é o meu meio dielétrico. Então, eu faço justamente essa relação de diminuir o campo elétrico. Né? Então, o meu campo total vai ser o meu campo inicial menos o campo do dipolo induzido, né, que foi aí criado por esse efeito do material dielétrico entre as placas do capacitor. Então, é exatamente esse conceito aí que eu quero que vocês entendam. Beleza? Dando sequência aqui, ó, o nosso último slide para terminar aí essa primeira atividade assíncrona. Se eu pegar, por exemplo, na nossa lei de Gauss, ok? O que vai estar acontecendo na lei de Gauss? Eu posso ter aqui, ó, né, a placa do capacitor, ela é, a princípio, livre, pois ela pode se mover sobre a ação de um campo condutor. Já a carga menos Q do dielétrico é uma carga induzida e não uma carga livre. Né? Então, se você pega um capacitor e coloca um dielétrico dentro dele, né, e vai calcular aí a capacitância, você vai ter que criar, né, novamente aí aquela superfície de Gauss, ok? E aí eu tenho aqui, ó, a superfície de Gauss, ela vai estar pegando tanto o maisinho aqui, ó, né, esse maisinho é a carga da minha placa, que é a carga que é livre, e ele pega a carga negativa também do dielétrico, que não é uma carga livre, é uma carga induzida, criada por aquele alongamento na molécula que nós vimos ali no slide passado, a partir do campo elétrico induzido. Então, a carga positiva que eu peguei na superfície de Gauss, ela é uma carga livre, e a carga negativa é uma carga induzida. Ou seja, na hora de estar considerando a minha lei de Gauss, a minha carga, aqui, ó, que antes era a carga envolvida, ela tem que ser a carga envolvida, né, ou a carga interna, menos a carga livre, né, porque eu tenho aí as duas, né, fazendo aí dentro da minha superfície de Gauss. E, novamente, continua aqui o meu kappa ε0, ok? Fazendo essa relação, ó, o que sobrou? Multipliquei o kappa ε0 aqui, né, multiplico o campo elétrico, ficou carga envolvida menos a carga livre, ok? E aí, o que eu tenho? Eu vou chamar essa relaçãozinha aqui, ó, kappa ε0 vezes Z, de D. É chamado de deslocamento elétrico. É um vetor aqui que é substituído por campo elétrico com o dielétrico. Então, eu chamo de um deslocamento elétrico. E a minha carga, que é envolvida menos carga livre, eu vou simplesmente chamar ela de Q. Ok? Ou seja, quando eu faço isso, a minha lei de Gauss fica simplificada dessa maneira aqui, ó. Ficou integral de superfície fechada, deslocamento elétrico, produto escalar, área é igual a carga, aí, né, vamos chamar aí de uma carga líquida, que é a carga envolvida menos a carga livre. Isso aqui é o que eu chamo de forma integral. Já na forma diferencial, né, eu posso estar usando aí o que eu chamo de teorema da divergência, né, depois vocês vão ver isso aí mais para frente no cálculo 4, mas no teorema da divergência, ele diz que uma integral de superfície fechada, certo, de um produto escalar, pode ser substituído por um divergente da minha grandeza vetorial, ok? Ó. Então, o divergente do deslocamento é igual a ρ, esse ρ é a minha densidade de carga volumétrica, né, que pode ser dada aí, né, por carga, por volume. Então, tanto a forma integral quanto a forma diferencial, elas definem aí o que a gente chama de primeira lei de Maxwell do eletromagnetismo. Okay? Existem 4 equações de Maxwell para descrever todo o eletromagnetismo. Essa daqui é a primeira delas aí, que contempla, né,
tanto o campo elétrico com o dielétrico envolvido, né, com os dipolos induzidos aí dentro do material. Ele é jamais uma expressão completa, por isso que eu uso o deslocamento. Então, essas duas expressões me reduzem aí o que eu chamo de primeira lei de Maxwell do eletromagnetismo. Beleza, galera? Tudo bem? Tranquilo? Bom, finalizamos aqui, então, essa aula assíncrona, certo? Ficaram aqui os exercícios, eu tinha dado essa data do dia 19 para entregar, vou mudar isso para daqui uma semana, né? Aí para ficar entregue aí lá no dia 25, beleza? Então, dia 25 eu deixo a data de entrega lá, tá? São 3 exercícios, já tem a resposta deles aqui, para vocês estarem brincando aí com os exercícios semanais. Tudo bem? Beleza? Então, é isso aí. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa é uma... Eu não sou de gravar atividades assíncronas, né? Eu gosto aí de fazer as aulas ao vivo, justamente para estar tirando dúvidas e possíveis aí, etc. Mas as situações aí estão pedindo, né, que a gente grave aí algumas aulas aí para deixar vocês com conteúdo em dia. Depois, por favor, vocês me deem um feedback aí dessa aula, né, para ver se estava muito rápido, se eu falei muita coisa que não fez sentido, se o slide passou muito rápido, etc. Aí me deem um feedback, por favor, para eu saber como é que tá, para eu melhorar também, né, nas próximas que eu for fazer para vocês. Beleza? Certo? Fechou então? Então é isso, galera. Um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau. Se cuidem.